Simplesmente vamos aprender. Um negócio aí que todo mundo acha que é verdade até hoje. Todo mundo não, né? Uma grande parte. Como mentiram pra você sobre a evolução. Acredite ou não, não viemos do macaco. É verdade que nós viemos dos macacos? Sim! No vídeo de hoje você vai descobrir o que a ciência sabe sobre a nossa evolução e sobre uma das perguntas mais intrigantes de todos os tempos. Qual é a origem do primeiro ser humano? Esse vídeo foi feito com o apoio do Meu DNA. Oxente, cara, o DNA do cara é bom demais! O DNA do cara é bom! Empresa brasileira de testes Uma empresa, rapaziada. genéticos. No final, eu te conto uma oferta especial para você saber mais sobre as suas origens e sobre a sua saúde. Ai, desse meu DNA ele deve fazer aqueles... Esqueci o nome. Árvore da vida. Nosso planeta já foi e ainda é habitado por milhares de espécies de animais. Vários são muito parecidos entre si. Parentes próximos, como o leão, o tigre e a onça pintada. O elefante africano e o elefante asiático. Os bois e os búfalos. E cadê os seres humanos? Cadê? O ser humano e o chimpanzé. Por que será que o nosso parente mais próximo é um macaco? Por que não existem outras espécies de seres humanos? Ao longo da história, existiram várias espécies de seres humanos, mas apenas uma sobreviveu. O Homo sapiens. Eita, eu? O que quer que tenha feito nós prosperarmos enquanto as outras espécies desapareceram tem tudo a ver com uma grande vantagem do Homo sapiens durante a evolução. Até o início do século XIX, Jesus. a crença de que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança E não foi não? Então tu quer dizer que não foi não? Ah, tu quer dizer que não foi não? Mas rapaz, quer ver cada uma? Cara que foi. era a regra, até mesmo entre os cientistas. O ser humano e todos os seres vivos seriam frutos da criação divina. Mas ainda no começo do século XIX, vários naturalistas começaram a perceber padrões nos seres vivos que colocavam essa crença em xeque. Dentre eles, um jovem naturalista inglês chamado Charles Darwin Oxi, Charlie Davis, olha. embarcou numa viagem pelo mundo para entender melhor essa história. Quando ele visitou as Ilhas Galápagos, na costa do Equador, ele observou que as aves de ilhas vizinhas tinham bicos especialmente adaptados para comer as sementes da ilha onde Nice. Dei essa aula essa semana. elas viviam. Estranho. Essa não, semana passada. Por que aves tão parecidas e vivendo em ilhas tão próximas teriam bicos tão diferentes? A alimentação. Parecia que o ambiente tinha alguma influência sobre a forma do bico das É mentira isso aí, mano. Darwin chegou aí e só inventou um monte de mentira, tá ligado? aves. Talvez a sobrevivência É mentira, mano. Foi Deus que criou. de uma espécie não fosse uma vontade divina. Porque Deus quis. Lindo, lindo. É isso aí, rapaziada. Lindo. Gostei de ver. Mas sim o resultado de um processo natural. Um processo que só permitiria Cara, querem mentir pra nós aqui na nossa cara. sobreviver aquele organismo mais adaptado ao ambiente. A teoria da evolução foi repetidamente testada Teoria, é só uma teoria, rapaziada. Olha lá, ó. É só uma teoria, barão. Olha, e comprovada por Darwin e só passa desinformação. outros naturalistas. Eles chegaram à conclusão de que o ambiente exerce pressão sobre os seres vivos, selecionando aqueles que têm características que dão vantagem reprodutiva. Alguma vantagem que os permita sobreviver e ter descendentes saudáveis. É isso aí, calma. Seja a presença de pelos para sobreviver ao frio, a presença de camuflagem que permite caçar mais presas e comer mais, ou um bico capaz de alcançar frutos que nenhuma outra ave consegue. Darwin então se questionou: se essa pressão acontece com todos os animais e plantas, por que com o ser humano seria diferente? Se É mentira. o ambiente muda ao longo dos milênios, o ser humano e as espécies que vivem hoje provavelmente também mudaram. É claro, disse ele, elas passaram por um processo de seleção natural. Eita, aquecimento global, não é nem sobre isso aí, não. E não são exatamente iguais às espécies que viveram há milhares ou milhões de anos. Nós, Homo sapiens, temos características que nos permitiram prosperar através da seleção natural, enquanto Homo habilis, Homo erectus e Homo Homo erectus. neanderthalenses e vários outros foram extintos. Temos um cérebro maior, com mais neurônios, capaz de fornecer a inteligência Mano, nós é besta, viu? Tu é doido. Mano, nós é... Como é que... Homem é bicho besta. Homem é bicho besta. Como é que pode, hein? para cozinhar alimentos e produzir ferramentas complexas. Conseguimos nos comunicar com palavras elaboradas, criar e imaginar coisas que nem existem. Vantagens claras para a nossa sobrevivência. Mas nada disso surge de repente. A evolução das espécies é um processo gradual.
um macaco ancestral dando à luz a um bebê humano não representa a nossa evolução. Não é assim que funciona. É claro que é não. Ó. Pra mim foi assim. Não sei pra vocês, mas pra mim é isso aí, tá ligado? Pra mim, não é não, não é não. As diferenças Foi Deus, homem. Ah, pois. entre nós E o Tarzan. Ah, vai tomar no cu. Os cara aqui tão ligeiros. Os caras tão ligeiros demais. Caralho. Cara, os caras. E o Mogli? Os caras são bons. Os caras tão é bom, viu? Os caras tão é bom mesmo. e o macaco ancestral aconteceram de forma gradual. Um macaco com cérebro 0,1% maior consegue sobreviver e se reproduzir melhor. O cérebro ligeiramente maior dá alguma vantagem a ele e aquela característica é selecionada. Os filhos desse macaco com cérebro 0,1% maior são mais selecionados. Os filhos dos filhos também. Se o cérebro maior gera uma vantagem reprodutiva, gradualmente cérebro O cérebro vai crescendo cada vez mais. e crânio maiores vão sendo cada vez mais selecionados a cada Reprodução? Sim. Sexuada. geração, gerando populações com cérebros maiores. As mudanças então se acumulam até o ponto em que o macaco tem o cérebro e o crânio tão maiores que eles já são diferentes demais do primeiro macaco ancestral para O Miguel foi de base. serem considerados da mesma espécie. Se a pressão O pênis não, é o cérebro. no ambiente exigir um cérebro maior, algo totalmente aleatório, aquela espécie de macaco ancestral continuará existindo por um tempo, até o ponto em que as suas características já não dão mais vantagem reprodutiva e aquela espécie ancestral é extinta. Porra, mas será, mano? Isso daí é complicado pensar que é só assim, tá ligado? Pode ser que seja. Bicho, mas pra ser rápido assim, mano. Pra ser um bagulho rápido, que competição da porra foi essa que aconteceu? Pra galera dar uma adaptação diferente pra outra e ela já ser extinta. Enquanto isso, os macacos com cérebro maior prosperam. Ou seja, aquela famosa figura que aprendemos na escola de um macaco dando origem a várias espécies de seres humanos É bizarra essa imagem aqui, viu? Pior que essa imagem realmente é bizarra. Aquele segundo ali, ele não parece um chupa-cabra? tá errada. A evolução não é uma linha reta e é mais parecida com isso aqui. Mas quem de fato deu origem ao primeiro ser humano? Foi eu. Deus! Foi Deus, Barão! Deus! Bom, se nós considerarmos Não foi Deus não, rapaziada. que o primeiro ser humano é o primeiro macaco do gênero Homo, temos que voltar para 2 milhões de anos atrás, quando uma população de macacos na África Adão. começou a se diferenciar e obter vantagens sobre A origem do ser humano. outras espécies. Atualmente, nós O cara tá passando desinformação aqui pra nós, pô. sabemos que o gênero Homo evoluiu no Cada coisa. continente africano a partir de populações do gênero Australopithecus, por volta de 2 milhões de anos atrás. 2 milhões. Nós estamos em 2023. Mudanças graduais nessa população de Australopithecus deram origem ao primeiro Homo, o primeiro ser humano, da espécie Homo habilis. O Homo habilis viveu entre 2,3 a 1,6 milhão de anos O pai de vocês aí, ó. atrás e tinha um crânio grande, mas ainda menos da metade do nosso crânio hoje. Ele já usava ferramentas de pedra e andava completamente ereto. Foi do Homo habilis Ele não tá. Rapaz, ele tava ereto mesmo. Ele tava realmente. que provavelmente evoluíram as outras espécies de humanos. Uma população de Homo habilis deu origem algum tempo depois a uma espécie que Você anda ereto, Léo? Sempre. desenvolveu habilidades ainda mais refinadas de manufatura e uso de ferramentas. O Homo erectus. Olha eu aí, ó. O Homo erectus foi possivelmente a espécie de Meu Deus do céu. Coisa esquisita. Cheio de pelagem de short. Cheio de pelagem. Ó, bichinho, um short aqui. humano que durou mais tempo. E que o erectus. Tá vendo como é que ele andava erectus? Tá vendo como era erectus mesmo? Ela surgiu cerca Vestia até short, pra ninguém não ver que ele tava erectus. de 2 milhões de anos atrás e as últimas populações chegaram a viver na Indonésia até bem pouco tempo, cerca de 100 mil anos atrás. O Homo erectus, além de possivelmente ter sido a primeira espécie humana a controlar o fogo, também foi a primeira a sair da África, migrando para a Europa e Ásia através do Oriente Médio. Várias Mó calor, mano. Mó calor, mano. espécies de humanos surgiram a partir de populações de Homo erectus, como o Homo heidelbergensis, que já era bem parecida com a nossa. Olha ele aí, ó. Ó o homem, ó o homem. Então, como sabiam que ele era erectus se ele usava shorts? Os caras é inteligentes, galera é inteligente. Pois é, né, mano?
Cara, realmente você tem um belo ponto. A espécie Homo heidelbergensis se espalhou pela Europa e pela Ásia, dando origem a pelo menos duas espécies diferentes. O Homo sapiens e o Homo neandertal. A população deu origem ao Homo neanderthalensis, o famoso Neandertal, que viveu na Europa e na Ásia entre 430 e 40 mil anos atrás. Eles eram um pouco mais baixos e mais robustos do que nós. Já possuíam uma complexa Meu Deus. tecnologia, faziam casas, roupas e talvez eles até tivessem Isso é mentira. formas complexas de linguagem e de artes. Mas há cerca de 300 mil anos, Ó, os homens. uma outra população do Homo heidelbergensis Ó, vocês se ligam, dá cladística aqui, tá ligado? Ó. O Homo heidelbergensis vai pra dois lados. Os neandertais e os Homo sapiens. Então, nossos antepassados não fazem parte dos neandertais, tá ligado? A gente tem o mesmo ancestral comum, do leste que é o heidelbergensis. africano deu origem ao Homo sapiens, a nossa espécie. Quando que criou as mulheres, Léo? Não, isso é pra quem tem, não. É só depois. É só quando Deus faz Adão. Sabemos de tudo isso, Aqui era só o macaco, até aqui era só o macaco. pessoal, baseado Aí Deus fez Adão, ó, pei, aí nasceu Adão, do jeito que foi o ser humano. Aí segue a Bíblia, do jeito que foi. em fósseis que foram encontrados nos mais variados cantos do planeta. Mas Como criaram o sexo? A cobra apareceu, tá ligado? Aí a cobra apareceu, aí deu uma maçã pra Eva. Só que a representação da maçã, que disse que era o pecado, era sexo. também por análises de DNA. Pode perguntar pro Johnny Rebs aí, ele é da igreja, ele sabe as coisas aí. Estudos de DNA mais Ele tá aí no chat. recentes demonstraram que praticamente todas as populações humanas fora da África Central possuem de 1 a 4% de DNA neandertal, o que significa que milhares de anos atrás, populações de Homo sapiens e Homo neanderthalensis se reproduziram e tiveram Produção? filhos. Olha só, Aí, ó, aí, ó. de DNA neandertal, Eu já falei isso aí essa semana, eu acho, pô. Falei isso aqui pra você essa semana aqui, pô. o que significa que E tem gente hoje em dia que tem sangue. Eu falei ontem, não foi? Tinha gente que tem sangue neandertal, mas não é todo mundo que tem. milhares de anos atrás, populações de Homo sapiens e Homo Referência, foi só porque eu falei. neanderthalensis se reproduziram e tiveram filhos. Olha só, os neandertais foram extintos há mais de 40 mil anos e esse resquício do DNA neandertal no nosso genoma Mano, sabe que eu vou fazer um seminário, sabe de quê? De mamíferos. Eu queria ter ficado com esse tema aqui, porque eu já apresentei um seminário desse tema aqui, pô. De evolução e dispersão dos hominídeos. Aí simplesmente eu vou ter que fazer um de mamíferos agora. A primeira coisa que eu vou falar é... Vocês sabem que o mamífero nasceu para mamar, né? ainda permanece até hoje. Apesar de toda essa diversidade de espécies humanas, o ambiente foi implacável e todas, menos o Homo sapiens, acabaram extintas. Se elas estivessem vivas hoje, os outros seres humanos é que seriam os nossos parentes mais próximos, e não os chimpanzés e os bonobos. Grava dois pra nós, macacos grava nada. africanos. Mas esses dois macacos chamam a atenção. Eles são parecidos demais com a gente. Todos têm focinho achatado como nós somos espécies muito inteligentes e sociáveis e todos somos capazes de manusear e fabricar ferramentas, assim como chimpanzés e bonobos. É, e do jeito que eles fazem, nós faz, que é botar o dedo na bunda e cheirar. Análises que comparam o nosso DNA com os dos chimpanzés, por exemplo, mostram que nós temos um parentesco muito grande. Cerca de 97 a 99% do nosso DNA Caralho, muito próximo, mano. é idêntico. Afinal de contas, Não vim do macaco, não. talvez nós não tenhamos vindo dos macacos. Será que nós somos macacos? Primatas? Quanto mais parecidas são duas espécies, mais recentemente viveu seu último ancestral em comum. Em algum momento, cerca de 8 milhões de anos atrás, Assiste. muito antes de uma população de australopitecos originar o Homo habilis, aconteceu uma separação. Duas populações de um macaco ancestral se tornaram tão diferentes que elas já não eram mais a mesma espécie. A linhagem de seres vivos que deu origem ao homem se separou da linhagem dos chimpanzés e bonobos. E mesmo assim, após milhões de anos, nós ainda temos muitas características em comum com esses animais. Todo o conjunto de evidências que vimos até aqui, anatomia comparada, fósseis e DNA, nos ajudam a reconstruir a história evolutiva A minha aula todinha da semana passada. dos humanos e nos mostram uma coisa A minha aula todinha que eu dei. muito importante. Nós não viemos dos macacos. Não, nós viemos do peixe. Nós somos macacos. Não, aqui, ó. Ixi, aí, ó. Ixi, ó. Eu sou fideus, eu. Dizer que uma espécie Nada. Ó, o cara chamando eu de macaco. O cara chamando eu de macaco. Nunca. pertence a um grupo, como o grupo dos macacos, significa
Racismo livre, rapaz. Significa que ela e as outras espécies Eu sou dentro filho de daquele Deus. grupo compartilham a mesma história evolutiva. Baleias são completamente diferentes dos gatos, mas ambos têm um mesmo ancestral comum Ah, ela dizendo que gato é baleia, a mesma coisa, pi. e são do mesmo grupo, os mamíferos. Se nós chamamos de macacos os saguis, os micos, os gorilas e os chimpanzés, isso significa que todos eles compartilham um ancestral em comum. E se esse ancestral em comum é o mesmo que o nosso, todos fazemos parte de um mesmo grupo, uma mesma família. Então, somos todos macacos. Eu sou macaco não, barão. Agora sei, eu sou Leozinho Rex. E qual o problema disso? Os macacos são São sariguê. criaturas incríveis, muito inteligentes e curiosas. Reconhecer que nós fazemos parte de um grupo de seres vivos e somos parte da natureza pode nos ajudar a conectar melhor com o meio ambiente e até mesmo com as nossas crenças, com as nossas origens. Gostou de saber sobre as suas origens? Não. E se você pudesse descobrir em mais Na Bíblia diz lá que Deus botou eu no mundo lá e eu nasci. detalhes quais são as ancestralidades Amém, graças a Deus. presentes no seu DNA? Só mentira? Pois é, né? Isso é possível graças ao meu DNA. Ah, o O meu DNA do cara é foda demais. DNA é uma empresa brasileira de testes genéticos que está ajudando as pessoas a se conhecerem melhor. Ah lá, não falei pra vocês? Que era isso, falei no início, né? Que o meu DNA era realmente isso que fazia estudo de árvore da vida pra saber qual seus antepassados. Ah, você tem sangue japonês. Através das informações que o DNA carrega. No seu DNA aí está a resposta para saber sobre a sua ancestralidade e a Olha lá, ó. Norte da Europa, Escandinávia. predisposição genética a várias doenças. Com o meu DNA Léo tem sangue africano. Todos nós temos, bundão. A vida dos hominidos começou na África, bicho burro. Premium, que precisa apenas de uma amostra de células da sua boca que você pode coletar em casa, a equipe do Meu DNA vai comparar suas informações genéticas com o DNA de diferentes povos ao redor do mundo. Acabou de assistir o vídeo aqui agora. Assistiu o vídeo aqui agora, já esqueceu, mano. Será que você tem DNA de alguma população da Europa, África ou talvez da América Central? Eu descobri que além de DNA da Itália e da França, eu tinha DNA de Gana, Angola e México. Aqui, ó, adianta o brasileiro fazer uma besteira dessa aí? Não é besteira não, que é legal saber qual a nossa higiene, tá ligado? De onde você vem. Mas o Brasil é putaria, mano. O Brasil é cachorrada, pô. Aqui você tem sangue de asiático, Japão, europeu, italiano, francês. Além disso, o teste te revela informações preciosas sobre Eita porra, que foda, olha. Ele diz quais são as doenças que você é fácil de pegar, olha. a sua predisposição genética Caralho, isso aqui é foda, isso aqui é legal, isso aqui é legal. a diversas doenças Isso aqui é legal. hereditárias, como vários tipos de câncer, colesterol alto e diabetes monogênica. Ficar triste, né, mano? Seu gajo lá, deixa eu ver, seu binguei. O meu DNA Premium é uma ótima oportunidade para você se prevenir de doenças antes mesmo de ter qualquer sintoma e diminuir as chances delas surgirem. E para que você aproveite essa experiência hoje mesmo, clica no link da descrição e usa o código OLACIência. Eita. O meu DNA preparou um desconto especial durante o mês de setembro para quem assiste o canal. Gostei. O meu DNA Premium, o teste genético mais completo do país, tá saindo por R$ 949. Deve ser caro. Premium, o teste para um desconto especial durante o mês de setembro para quem assiste o canal. O meu DNA Premium, o teste genético mais completo do país, tá saindo por R$ 949. Ei, Barão, tu é doido, é? E tu é doido, é? É, Barão, gente. São R$ 550 de desconto exclusivo para você que segue o Olá Ciência acessar as informações que o seu DNA carrega sobre a sua saúde, sobre as suas origens. Agora, se você quiser adentrar ainda mais nas origens de todas as células do seu corpo, eu recomendo esse vídeo aqui, Armaria, mano. que vai falar sobre células É, pra quem tem dinheiro mesmo. tronco e como elas estão Tá com desconto. sendo usadas como terapia para tratar doenças. Ou se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo aqui. Rapaziada, pra quem não tá ligado, quem estiver assistindo depois, mano, a teoria da evolução já deixou de ser uma teoria faz tempo, tá ligado? A teoria da evolução já de ser teoria fazia tempo porque a gente tem evidências. Como o maluco aqui falou, como é o nome? É porque tem o nome do canal, Olá Ciência. Temos evidências tanto em fósseis, como anatomia comparada, genética. O que ele falou? Aqui a gente tem genes semelhantes a outros tipos de animais e às outras espécies que... Eu tô falando pra caralho com meu microfone desligado. Sabem que a teoria da evolução não é mais uma teoria. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Ela existe.
Já existe. Mas é isso, de qualquer forma aí, mano. Pra quem não tá ligado, eu também sou formado em ciências da natureza e matemática. Me formando agora em biologia. Só tô me desculpando aqui, pro povo achar que eu tava falando sério, pô. Pro povo não achar que eu tava falando sério, pô. Tô me formando em biologia. Inclusive, eu dei aula sobre evidências biológicas. E eu vou fazer um mestrado, talvez, em tecnologia das ciências e matemática. Bom dia.